Boa tarde a todos. Desculpem pela demora, mas tem certas coisas que a gente não tem controle. Por exemplo, a rodovia Washington Luiz está sendo consertada, então a gente só estava com uma pista e isso atrasou um pouco. Mas eu tinha previsto algo em torno de 1 hora, então vocês não vão ter prejuízo, não. Bom, eu sou professora lá na Universidade Federal de São Carlos, do Departamento de Psicologia, e trabalho numa área específica que é de relacionamento interpessoal. Mais precisamente, eu trabalho na área de habilidades sociais, que é o que eu vou tentar mostrar para vocês. O que é, o que significa, qual que é o impacto disso para a formação de vocês, para a vida acadêmica, para a saúde física, psicológica e por aí vai. Tá? Vou ter que andar um pouco porque o meu passador de slides não entrou, não tem outra entrada USB. Bom, rapidamente, só para ilustrar a origem da área, não quero ficar muito tempo presa aqui, mas o campo de habilidades sociais, ele teve início, se vocês perceberem, há pouco tempo, na década de 50, por Volpe nos Estados Unidos e por Argyle na Inglaterra. Foi uma área que se iniciou, como basicamente tudo na psicologia. Tem alguém aqui de algum curso? Psicologia não tem aqui, né? Mas tem gente da humanas, da exatas e biológicas aqui? É isso? As três? Praticamente tudo em psicologia, não sei se alguém já teve alguma disciplina optativa relacionada a isso, surge do problema. Né? Você já deve ter observado isso. Pessoas que tinham problemas para se relacionar, principalmente nos primeiros estudos de Volpe, eram com pessoas que tinham dificuldade para falar em público, sentiam muita ansiedade, tremiam, suavam, sentiam tanto desconforto, muito desconforto e buscaram ajuda para lidar com essa tarefa de falar em público. A partir disso, então, surgiu uma técnica específica para tentar aliviar esse problema de falar em público. A partir disso é que começou esse campo que é denominado como treinamento de habilidades sociais, é o nome do campo teórico mesmo. Tanto que se vocês tiverem interesse em pesquisar a área, vocês vão encontrar na literatura nacional como Soft Skills Training mesmo. Embora pareça só prática, ele tem originalmente esse nome. Mas também vocês podem encontrar como o campo teórico-prático das habilidades sociais, que é essa área de investigação sobre o desempenho social. Ou seja, qualquer comportamento social, né, qualquer coisa que a gente faça, qualquer ação que a gente tenha para a interação entre pessoas. E aí o nosso campo vai ser bem amplo, desde estudos de caracterização para entender como é que as pessoas se comportam nas mais variadas situações, quais são esses comportamentos específicos para cada profissão, o que é exigido para cada profissão, como melhorar, né, que é o foco da psicologia, o que eu posso fazer para que as pessoas melhorem a qualidade das relações e por aí vai. Então, ele é um campo extenso, se vocês pararem para pensar, né? Esse campo, ele tem esses três, está dando para ver? Essa luz não apaga não, só essa da frente? Ou aqui é como na UFSCar? Na UFSCar as luzes apagam assim, em fileira, e não assim, né? Que é para ficar escurinho. Tá dando para ver? Apaga ou não? É ruim para você? Tem aqui interruptor? Ah, é na mesa, que é diferente. Vamos ver. Deve ser esse, não? Ah, melhorou, não melhorou? Sim. Esses três conceitos são centrais para a área de habilidades sociais e eu vou explicar resumidamente porque eles vão ter sentido à medida que eu for falar sobre as outras coisas. Bom, desempenho social é qualquer comportamento que eu tenha para interagir com pessoas. Então, eu olhar para você para te cumprimentar, a gente poderia dizer que é um desempenho social. Estou olhando para você, dá para a gente dividir esse comportamento em não verbal, em verbal, em paralinguístico, que é a forma da fala. As habilidades sociais, a gente sabe que elas são, há um pouquinho mais de refinamento nesses comportamentos sociais. São alguns comportamentos sociais, vocês vão ver, eu vou mostrar quais são esses, que eles têm uma relação com a consequência que eu vou obter e que o interlocutor vai obter. Então, são comportamentos sociais que eles garantem, eles aumentam a chance de dar certo a interação. Eles aumentam a chance de que eu produza maior quantidade de consequências positivas para mim, para o indivíduo, para quem está se comportando e para o seu interlocutor. E, de certo modo, também isso amplie para o contexto geral. Então, são comportamentos com alta chance de dar certo, de funcionar. E eles estão relacionados com esse outro aqui, que é o de competência social, e seria a avaliação desse desempenho, qualquer desempenho, em termos do que ele atingiu, quais foram as consequências que esse desempenho teve, tanto para o indivíduo como para o interlocutor.
Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro esses dois conceitos. Mas eles estão muito relacionados. Por quê? Para eu obter competência social, eu preciso ter esses comportamentos, né? Eu preciso me comportar de forma a obter consequências, tanto para mim como para o outro. Isso é muito interessante, gente, porque essa área vai trazer algo diferente. E que é o que a gente busca, né? Estou falando gente como sociedade. É sair daquele foco de pensar em benefício só para mim, mas também pensar no outro, na relação a longo prazo, no que eu posso fazer para ter uma relação melhor em termos de benefícios para todo mundo, promoção de autoestima, equilíbrio entre os poderes e por aí vai. Vou dar um exemplo de uma situação, de uma interação em que isso não existe. Uma relação agressiva. Uma relação agressiva, ela é baseada em que alguém, né, analisando a interação em si, alguém acha que tem poder em dizer o que pensa na frente de outras pessoas, mesmo que isso deixe o outro desconfortável, coloca numa situação vexatória. Então, eu faço o que eu quero para obter o que eu quero. Eu só penso em mim, nas consequências que são imediatamente para mim, né? Sem pensar no outro. Então, é uma relação desequilibrada nesse sentido, em que a pessoa até pode utilizar algum comportamento específico, que a gente poderia chamar de habilidades sociais, vocês vão ver que não é, né? Mas ela não obtém competência social, porque ela não pensou nesse benefício a longo prazo. A gente tem na nossa área, inclusive hoje, uma grande quantidade de literatura mostrando que as habilidades sociais poderiam ser consideradas como práticas culturais. Em que sentido? Se todas as pessoas aprenderem, né, souberem quais são essas habilidades sociais, se comportarem dessa forma, a gente teria uma sociedade muito mais justa, muito mais igualitária, com mais respeito, com mais ética. Tanto que, por conta disso, existem muitos programas que agora têm sido realizados em escola, para ensinar desde pequenininho as crianças a se comportarem de outra forma, né? Ensinar a não ser agressivo, ensinar a ser assertivo, por exemplo, e por aí vai. Tá? Algo importante. As habilidades sociais são aprendidas. Então, a gente está dentro de uma abordagem da psicologia que considera que isso é aprendido, ou seja, cai, né, por terra aquele mito de que uma pessoa que fala muito bem, né, que fala bem em público, interage com pessoas, que tem vários amigos, consegue iniciar conversa com o desconhecido, é algo intrínseco, que é dela, é genético, é biológico. Não. O que a gente traz nessa área é que tudo pode ser aprendido. Se você já se relaciona bem, interage bem com as pessoas, você pode aperfeiçoar e melhorar. Se não faz isso, você pode aprender e melhorar. A base dos nossos programas de intervenção estão em cima desse pressuposto. A gente pode aprender, não é algo biológico, não é algo relacionado ao indivíduo, mas são comportamentos que podem ser aprendidos ao longo da vida, tanto de forma incidental como de maneira planejada, quando ocorre um programa de intervenção, um programa específico de treinamento de habilidades sociais. Bom, aqui é interessante pensar que as habilidades sociais, então, são uma condição necessária para obter competência social. Quer dizer, eu preciso saber me comportar para conseguir obter consequências tanto para mim como para o indivíduo. Eles são recursos para a gente conseguir lidar com as situações, né? É um construto mesmo, habilidades sociais é um construto. Eles só podem ser considerados como habilidades sociais quando eles têm essa contribuição para a competência social. E embora eu esteja falando de comportamento, o que a gente vê é desempenho. Então, eu observo um desempenho, vou dar um exemplo, elogiar, é uma habilidade social. Eu vejo o elogio, que é o desempenho, o comportamento, vejo uma pessoa elogiar. E aí eu posso inferir que isso seja habilidades sociais, porque eu sei que elogiar, né, vocês também já devem ter sido elogiados e terem elogiado alguém. A gente sabe dos benefícios que tem isso. Essa é a relação com competência social. Todo mundo recebeu um elogio já, não? Vocês gostaram, né? Se sentiram bem, de saber o que vocês fizeram estava ok, a pessoa gostou e por aí vai. Quando vocês fazem, vocês também estão pensando nesse benefício para o outro, né? Então, por isso que é considerado uma habilidade social. Ele tem relação direta com competência social, que está relacionado com consequências para o indivíduo e para os outros, tá? Estou fazendo a amarração para os dois. Aí, lembram-se que eu falei da competência social? Que a gente faz uma avaliação por meio de alguns critérios? Esses são os critérios. Então, eu consigo avaliar uma interação se ela foi socialmente competente, analisando esses critérios. Primeiro, atingir os objetivos da interação, se é algum comportamento que é aprovado pela comunidade, tanto pela forma como ocasião e por aí vai. Se mantém a melhora da autoestima, se mantém ou melhora a qualidade da relação,
se há equilíbrio de poder entre as pessoas que estão interagindo e se respeitam ou ampliam os direitos humanos. Vejam, aqui nós temos dois tipos de consequências que são avaliadas, tanto as que são imediatas para o indivíduo, como as que são a médio e longo prazo, que são para o indivíduo e para o grupo. Então, agora eu vou ilustrar, para a gente linkar tudo isso que eu falei rapidamente, com uma situação. Imaginem que vocês, que não sejam vocês, vou colocar uma situação hipotética, que tem uma secretária de uma empresa, de uma organização, e ela quer um aumento. E aí ela percebeu que o chefe gosta muito de elogio, que ele fica muito sensível, então ele amolece o coração e nessas ocasiões ela teria coragem de pedir aumento, que é o que ela pretende. Elogiar por si só é um comportamento que a gente poderia classificar como habilidades sociais, porque é uma alta probabilidade da gente obter consequências positivas com ele. Vocês concordaram comigo? Ela vai utilizar uma habilidade social específica, mas com essa finalidade. Ela vai mentir, não que seja verdadeiro o elogio dela, para obter uma consequência, para ela conseguir fazer um pedido e assim tentar maximizar a consequência dela, fazer com que ela consiga o aumento. Quando ela faz isso, então o chefe fez lá uma apresentação específica, ela foi ao final da apresentação e falou para o chefe, nossa, sua apresentação estava maravilhosa, perfeita, foi tudo ok. Mentira, tá? Ela não falou a verdade nessa situação hipotética. Nesse caso, analisando essa interação específica, ela utilizou habilidades sociais, ok? A gente pode dizer que ela atingiu os objetivos da interação, imaginando que ela fez isso, o chefe deu aumento, porque ficou sensibilizado, então ela conseguiu lá o que ela queria. É possível a gente dizer que ela conseguiu atingir os objetivos da interação, utilizando o elogio falso? Sim, vocês concordam? Ela conseguiu. É aprovado socialmente na nossa comunidade elogiar? Sim. E elogiar quando não é verdadeiro? Ainda assim, Não sei se vocês já passaram por essas situações, há algumas situações que sim. A pessoa te elogia e muitas pessoas se sentem na obrigação de elogiar de volta. Fala, nossa, eu preciso dizer alguma coisa, mesmo que não seja verdadeiro. Fala, o seu cabelo está lindo. Nossa, o seu também, mesmo que seja horroroso. Embora a gente detecte isso, não vou falar sobre isso, mas de certo modo existe esse retorno que parece ser aprovado socialmente em determinadas condições. Então, em partes sim, em partes não. Ela manteve ou conseguiu manter ou melhorar a qualidade da autoestima dos envolvidos, dela e do outro? Temporariamente pode ser que a curto prazo sim, se ele não tiver acesso de que isso é mentira, não tenha detectado que foi para obter algum objetivo, inicialmente pode ser que sim. Mantém ou melhora a qualidade da relação? Vocês acham que essa relação, baseada nesse elogio falso, a gente pode dizer que ela tem qualidade? Já começamos a ter problemas aqui. Teve equilíbrio de poder entre os envolvidos? Não teve também, porque ela estava exatamente pensando em um objetivo específico só para ela e não para a qualidade da relação como um todo. Respeito ou amplia os direitos humanos? Essa é bem ampla, mas de certo modo daria para dizer que também não. Então essa é a avaliação da competência social. Às vezes eu posso utilizar uma habilidade social específica, que no caso era elogiar, mas se eu não consigo arranjar e pensar em consequências para mim e para o outro, eu não tenho competência social. Eu me comportei de forma social, não com competência social, não fui socialmente competente. E essa é uma questão importante, se a gente colocar, como eu já falei anteriormente, pensar em situações que envolvem agressividade, ou situações ou demandas, que são as mais difíceis, que são aquelas que envolvem uma alta probabilidade do outro não gostar, situações de enfrentamento. Por exemplo, quando eu vou fazer críticas, quando eu vou pedir mudança de comportamento do outro, quando eu vou expressar desagrado, dizer que eu não gosto de alguém, eu não gostei do que ele fez, são situações difíceis que é uma alta probabilidade do outro não gostar do que eu fiz. Então, eu preciso ter mais cuidado ainda na forma como eu vou fazer, então qual habilidade social eu vou utilizar e pensar em que características eu tenho que utilizar para tornar essa resposta, ou para tentar minimizar essa resposta, esse comportamento, para não ter consequências negativas para o outro. Então, numa situação hipotética, eu quero fazer uma crítica para você. Como que é seu nome? O Rafael. Eu vou fazer uma crítica aqui para o Rafael na frente de todo mundo, do que foi que ele fez. Nesse caso, óbvio, eu posso fazer minha crítica porque eu me incomodei com o que ele fez, um comportamento que eu não aprovo, na verdade eu me senti mal com isso, eu vou expor, beleza, atingiu o objetivo imediato para mim,
né? Eu desabafei, me aliviei, falei o que eu sentia, mas eu não pensei no Rafael. Falar nessa situação, provavelmente ele vai ficar constrangido, fica uma situação vexatória, eu expus o que ele fez. E é isso que tem que mudar, essa inversão que a gente tende a ensinar num programa de intervenção. Eu não vou pensar só em mim, mas eu vou pensar no Rafael. Como é que eu poderia fazer isso para que ele também, eu fale, né, o que é necessário de uma forma assertiva, clara, mas eu também considere algumas questões para ele. E aí sim eu conseguiria isso aqui, né, se eu pensasse em você. Pensem, se a gente pensar de forma generalizada, fazer dessa forma, a gente minimizaria muito os problemas interpessoais, vocês concordam? E é essa a ideia mesmo, né? A gente com isso consegue reduzir conflitos. Mostrar para vocês, isso aqui eu já falei, né, que a gente precisa, quais são as classes de habilidades sociais. A gente já tem um arranjo de alguns comportamentos que foram agrupados em termos de funcionalidade, né, que tem a mesma função nas interações e nas relações sociais, e foram organizados em classes. A habilidade de comunicação, todo mundo deve saber quais são, mas eu vou mostrar quais são. Civilidade, empatia, expressão de sentimento positivo, as assertivas e as profissionais. Automonitoria não é uma classe, mas é um pré-requisito para a classe. Envolve observar, descrever e regular desempenho. Bom, as habilidades de comunicação são as mais básicas. Iniciar, manter e encerrar conversa. Parece fácil, mas não é. Principalmente quando envolve pessoas desconhecidas, pessoas com autoridade. Como é que a gente faz para iniciar, manter uma conversa e encerrar, mesmo ao telefone? Muitas pessoas têm dificuldade de encerrar a conversa por telefone, deixam para o outro fazer, não consegue terminar, parece tão simples, né? Dar e pedir feedback, essa é uma habilidade muito importante para vocês que estão em formação. Em geral, vocês têm uma noção do que é feedback, né? Todo mundo fala, é retroalimentação, coisas nesse sentido. Mas para nós vai ser descrição de desempenho. Eu consegui mostrar para o outro como que ele se comportou para que ele possa manter aqueles desempenhos que são adequados, né? Pensando, inclusive, num feedback positivo. Na maioria das vezes, o que a gente recebe, vocês na universidade, são o quê? Vocês recebem críticas, né, do que não está bom, o que deveria ser melhorado. Pouco se fala sobre o que comportamento que vocês já exibem que deveriam ser mantidos, não é? E aí o que acontece com muitos é entrar em desamparo, não saber como se comportar. Eu dou uma disciplina na USP de habilidades sociais, até vou falar sobre isso, para mecatrônica e para elétrica. Muito doido, vocês viram que avanço, né? E ontem foi uma atividade de falar em público. Testar, falar em público, que é uma habilidade complexa, uma habilidade profissional. E aí eles já estão no exercício de dar feedback uns para os outros. E aí um perguntou, falou assim, mas professora, a gente só vai fazer isso na sua aula, porque nas outras, nenhum outro professor tem essa estratégia de utilizar o feedback para qualquer coisa, trabalho em grupo, quando vai fazer seminário, por aí vai. Falei, bom, vocês podem fazer entre vocês. Vocês já sabem dar feedback uns para os outros, porque eles têm a preocupação de não saber apresentar seminário, de não conseguir fazer uma apresentação em congresso, de não saber como se comporta, e isso é verdade mesmo. Então, é uma habilidade importantíssima, não só aqui para vocês na universidade, mas quando vocês forem entrar no mercado de trabalho. Quem vocês forem liderar, com quem vocês forem trabalhar. É importante que o outro saiba o que está adequado, o que deve ser mantido, ao invés de só falar o que não está certo e o que está errado, né? O que deveria ser aperfeiçoado e o que está errado. E elogiar, que também é super importante. Civilidade, que são as comuns, né? Nós aprendemos quando crianças, as palavrinhas mágicas que muitas pessoas esqueceram hoje em dia, ninguém mais usa, por favor, obrigado, por aí vai. Muitas pessoas confundem habilidades sociais com habilidades de civilidade, achando que uma pessoa ter habilidades sociais significa ser cordial, ser educado, e não é. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. É uma das classes que ela tem uma função específica, principalmente para iniciar a conversa, mas não é só isso. Tem uma aqui bem importante, que é apresentar-se. Que vocês... Alguém aqui já faz estágio? Não? Provavelmente vocês vão se deparar com essa situação, que vão pedir que vocês se apresentem, falem sobre vocês, né? Que emperra. Geralmente o povo não sabe o que dizer aqui. Empatia, que é a habilidade de conseguir se colocar no lugar do outro, entender a perspectiva do outro, mas ela tem alguns pré-requisitos, como saber reconhecer emoções, compartilhar ajuda, assumir perspectiva, expressar apoio, se possível. A expressão de sentimento positivo, que essa nos nossos últimos estudos, nós identificamos que é a classe mais deficitária para universitários brasileiros do estado de São Paulo, que é fazer amizades, expressar solidariedade, dar
e receber amor, falar, expressar carinho e compartilhar amor. Há foco de todo mundo, né, que envolve as habilidades de enfrentamento, que realmente é a classe mais difícil, que exige domínio de todas as outras para a gente conseguir fazer e que a gente não tem como escapar, né? Manifestar opinião, discordar, expressar desagrado, lidar com críticas, pedir mudança de comportamento, recusar, aceitar e recusar pedidos, principalmente pedidos abusivos que acontecem bastante aqui no meio de vocês, né, entre colegas, entre docentes, orientador, e também vai acontecer lá na frente. Encerrar e estabelecer relacionamentos amorosos. Também é uma habilidade assertiva difícil, né? Não quer mais ficar com o namorado, mas como é que fala isso para ele, né? Pensando nas consequências. E essa daqui, as habilidades sociais profissionais, que em geral é o que todo mundo quer. É comum chegar convites ao nosso grupo e falar, olha, eu quero um curso só de habilidades sociais profissionais. Eu quero trabalhar em grupo, ser líder, falar em equipe e mediar conflitos. Vejam, para conseguir fazer tudo aquilo, vocês concordam que eu tenho que saber me comunicar bem, eu tenho que ser assertivo, né, para pedir mudança de comportamento do outro, eu tenho que ser empático para escolher o melhor momento de falar, né, de repente o outro não está bem naquele dia. Eu preciso dominar tudo isso aqui para chegar lá na frente. Então, sempre é um exercício de explicar, olha, para falar sobre habilidades sociais profissionais, a gente precisa falar de todas as outras antes, porque senão vai ser mentira, né? Vou estar vendendo um programa falso. Mas é que todo mundo quer, não é? Vocês também querem aquelas? Sei. Ok, deu para entender mais ou menos quais são as habilidades sociais? Bom, esse aqui é só um gráfico para ilustrar como a nossa literatura cresceu nos últimos anos, né? O quanto que a gente tem de publicação, pensando de 50, de quando a área começou até hoje. E aqui todos os estudos possíveis que eu comentei dentro dessa área de habilidades sociais. Desde estudos teóricos, com novos conceitos, estudos de caracterização, de avaliação, para conseguir avaliar, que eu não vou fazer isso hoje com vocês, mas a gente tem instrumentos validados para avaliação de habilidades sociais, identificar o que vocês já sabem fazer, o que precisa ser melhorado, o que está deficitário. Muitos estudos para procedimentos e técnicas de intervenção, que a gente já tem um modelo de intervenção testado, né, para aumentar o repertório de vocês. Então, quem não tem, aprender, quem tem, melhorar, e quem já tem, bom, melhorar outros aspectos, como proficiência das habilidades sociais. Bom, aí vocês me perguntam, ok, relação fica mais equilibrada, mas para que ter tudo isso? Além da qualidade da relação. Vocês conseguem pensar da relação disso com outros aspectos da nossa vida? Da importância disso? Conseguem fazer links com várias situações que a gente vivencia o tempo todo? A gente tem uma literatura muito vasta sobre a importância das habilidades sociais. Primeiro, vou falar sobre os problemas, né, para não fugir à regra da psicologia. Pessoas que não têm habilidades sociais ou que têm um baixo repertório de habilidades sociais, isso tem alguma relação com várias variáveis. Eu vou mostrar alguns estudos que mostraram isso. Então, pessoas que têm déficit em habilidades sociais, elas têm mais dificuldades e conflitos interpessoais com quaisquer pessoas, né, tanto no ambiente de trabalho, familiar e por aí vai. Elas têm mais problemas em relação à timidez e isolamento social, que a gente até poderia estudar a timidez com uma dificuldade, tá dentro do primeiro, né, mas aí já tem algumas características diferentes. Há maior correlação, há correlação também entre déficit de habilidades sociais com depressão, ansiedade, vários transtornos de ansiedade, fobia social, transtorno do pânico, esquizofrenia, não, coloquei o outro, no outro transtorno. Abuso de substâncias, alcoolismo e tabagismo, e na linha desses estudos que mostram a correlação entre déficit de habilidades sociais e esses indicadores, a gente também tem programas que são realizados, por exemplo, no caso de abuso de substâncias e alcoolismo, um dos focos de intervenção acaba sendo um treinamento de habilidades sociais. Seja especificamente numa classe, como no caso de tabagismo, abuso de substâncias e obesidade, ensinar basicamente habilidades assertivas, para a pessoa conseguir recusar, negar pedidos, né, que é uma habilidade super importante para quem está numa fase de melhora. Tá? Então, eu só estou mostrando os estudos correlacionais. Muitos estudos com relação ao estresse, tem total relação, principalmente, de novo, com habilidades sociais, né, com o enfrentamento. Problemas conjugais, aqui a literatura também é vasta.
principalmente em habilidades de comunicação, empatia e assertividade. As pessoas tendem a ter maiores déficits nessas áreas e aí não consegue explicar para o parceiro por que não gosta, não consegue pedir mudança de comportamento, se colocar no lugar do outro, entender por que ele se sentiu mal naquela situação. Então dá para trabalhar todas essas áreas num programa específico para casal. Obesidade, que eu falei anteriormente para vocês, problemas de comportamento, delinquência e baixo rendimento acadêmico. Esses dois últimos que eu falei para vocês têm tido maior ênfase, principalmente aqui no Brasil, nosso laboratório é um deles, que tem muita pesquisa sobre baixo rendimento acadêmico e problemas de comportamento. Porque à medida que a gente ensina habilidades sociais para crianças, adolescentes ou adultos, eles melhoram o rendimento acadêmico e melhoram também, reduzem, diminuem problemas de comportamento. Ele tem esse duplo efeito. Então, uma literatura vasta sobre isso, mostrando a importância desses programas de intervenção. Tanto que esses programas já são pensados hoje em dia de uma forma preventiva, desde a pré-escola até a idade adulta. No Brasil, a gente ainda não tem esse programa, né? Foi só fruto de tese, o meu foi assim, mestrado, dissertação de mestrado, por aí vai. Mas nos Estados Unidos já tem escolas que têm esse programa contínuo, né? Que ele ocorre como uma disciplina acadêmica. Então, tem lá a aula de habilidades sociais, para as crianças aprenderem a se relacionar. Justamente por conta desse duplo impacto. Né? Tem um impacto direto no rendimento escolar. A gente já considera que as habilidades sociais, então, são fatores de proteção para o desenvolvimento do indivíduo. Dá para pensar da infância até a vida adulta, que a gente consegue prevenir vários problemas se as ensinássemos antes de que eles ocorram, mas também dá para pensar em prevenção secundária e terciária. Ao contrário, as pessoas que têm habilidades sociais, elas conseguem ter relações mais produtivas em termos de consequências positivas para si e para os outros, mais satisfatórias, né? Mantêm por mais tempo, criam mais laços de amizade, mais duradouras e têm um impacto direto na saúde mental e psicológica do indivíduo. Com isso, a gente tem redução de conflitos interpessoais e prevenção de problemas interpessoais, além de saúde, né? Então, é um foco mesmo de intervenção. Por isso que, já fazendo uma associação com vocês, já que vocês, acho que ninguém aqui teve um programa na escola, vocês tiveram algum programa para interação, melhorar a interação? Ninguém teve? Não, também não é muito comum, né? Agora daqui para frente já dá para dizer, será que alguém já teve? Né? Porque é possível. Vocês têm que ter algum momento para ter uma formação em relação a isso. E a universidade, aí tem uma literatura que enfatiza isso, poderia ser esse momento. Tanto para a formação técnica de vocês, né, conciliar isso, mas também é a formação individual, vocês saberem, terem acesso a esse tipo de informação. Porque isso previne muitos problemas. Nas organizações, especificamente, a gente tem esse quadro aqui. Muitos dos problemas nas empresas decorrem de dificuldades e problemas interpessoais. Quando eu entrei na USP para dar eu comecei com uns programas de intervenção, surgiu exatamente por conta disso. É um programa de estágio, vou adiantar o que eu ia falar lá na frente. Era um programa de estágio que acontecia, era do Departamento de Engenharia de Produção, e era um programa que durava 6 meses e eles faziam cursos variados, de estatística, de projetos, enfim, do que eles achavam interessante para quando eles iriam fazer o estágio. Eram várias empresas parceiras que participavam desse projeto inicial. E aí eles iam para o estágio no segundo semestre, ficavam os 6 primeiros meses fazendo esses cursos, depois iam para as empresas fazer o estágio. Quando eles chegavam lá, na empresa, eles começaram a ter problemas, não de ordem técnica. Eles sabiam o que fazer, sabiam lidar com a situação, avaliar a situação, ok. Mas o problema era exatamente esse, com pessoas. Lidar com pessoas mais antigas, com os estagiários mais antigos, com os gestores, enfim, com toda essa gama, né, de variáveis envolvendo pessoas. E aí eles entraram em contato com o nosso laboratório na UFSCar para ver se existia algum modo, como já tinha existido há alguns anos atrás, a Zilda e o Almir haviam apresentado, tinham dado alguns treinamentos específicos, e a gente poderia fazer parte desse programa. E aí a gente começou a fazer parte do programa, dando um treinamento de habilidades sociais, ensinando todas aquelas habilidades sociais que eu mostrei para vocês, nesses 6 meses que eles ficavam tendo esses cursos preparatórios para entrar no estágio. E esse foi o diferencial. Pro participante, porque ele entrava na empresa diferente, né, com outro repertório,
quanto por conta das empresas que nos relatavam que eles nitidamente sabiam identificar quem tinha passado pelo programa de treinamento de quem não tinha, né? O número de conflitos diminuía, a forma como se relacionava, principalmente porque a gente ensina a questão da competência social, de pensar, olha, você vai dizer para o outro, mas se há a possibilidade de escolher um momento de falar somente para ele, é preferível. Então não tinha essas situações desconfortáveis que são muito comuns. E pensando, esse quadro se repete muito. Não sei se alguém já trabalhou antes de estudar aqui ou trabalha. Qualquer situação, seja trabalhando como vendedor na loja ou trabalhando numa grande organização, tá? E esse é um problema porque muitas pessoas são afastadas por conta disso. Aliás, não só nesses lugares, mas na universidade, porque agora a gente está com um programa para técnicos administrativos por conta disso, né? Que tem que ser afastados, remanejados, mudar para outro setor por não conseguir se relacionar com pessoas. E aí a gente tem tanto redução do lucro por conta das empresas, como diminuição da qualidade de vida por conta do funcionário, do próprio indivíduo. E se vocês pensarem, qualquer demanda, qualquer situação, qualquer contexto de trabalho, a gente vai ter que manter algum tipo de relação, seja diádica ou intergrupal, não tem como. Por mais que você diga assim, não, eu vou trabalhar lá somente eu e o meu computador e não vou falar com ninguém, o negócio é somente eu e o computador. Em algum momento você vai ter que apresentar algum relatório, não tem jeito, em algum momento você vai ter que ter algum contato com pessoas. E se vocês analisarem, essas são algumas das habilidades requeridas numa demanda de trabalho. A gente precisa saber observar e escutar, não é? O que o outro está falando, não só relacionado a problemas interpessoais. Saber fazer uma leitura do ambiente social para saber, bom, posso me comportar agora ou não? O chefe está lá brigando com todo mundo, eu vou lá fazer um pedido para ele nesse momento? Não, preciso saber fazer isso para escolher o melhor momento de ir lá conversar com o chefe. Se comunicar bem, cooperar com as pessoas, lidar com as emoções, principalmente as negativas, descontentamento, raiva, insatisfação que acontecem. Empatia, todas aquelas de assertividade, saber coordenar grupos, tomar decisões, resolver conflitos de diferentes ordens e, em alguns casos, também algumas habilidades de liderança. Se vocês olharem, várias dessas habilidades requeridas, obviamente que são habilidades sociais. E que não vai ter como escapar, né, de demandas que envolvam essas habilidades. Além disso, os novos paradigmas organizacionais, eles têm mais foco na prestação de serviços, então atualmente a gente vive isso, vivencia isso. Isso significa maior número de contatos sociais. Hoje em dia tem maior valorização de trabalhos em equipe, né? Não trabalha mais só individualmente, mas a gente compartilha, trabalha com várias pessoas. Também a gente está tendo incorporação de estrangeiros, e isso significa que eu tenho que lidar também com a heterogeneidade cultural, lidar com diferentes pessoas que têm diferentes comportamentos, que a cultura é diferente, que os valores são diferentes, então exige mais ainda conhecer como é toda essa variabilidade. Muitos movimentos centrados na melhoria de qualidade de vida por conta das empresas, né, pensando nisso. E a situação atual do mercado é não só priorizar habilidades técnicas, mas também as pessoais, as interpessoais, que seriam as habilidades sociais. E isso é possível ver em vários anúncios de emprego, ou nas próprias entrevistas, ou quando se relata, né, qual que é a descrição do cargo, fala sobre algumas habilidades, o que vai fazer e o que eles gostariam que o participante tivesse. Então essa não é só do nosso país, né, mas é algo acontecendo em todos os lugares. Esses são alguns focos, alguns anúncios de emprego. Não sei se eles compreendem assertividade como a gente compreende na literatura, mas eles colocaram assertividade, o que eles esperavam, né? Que a pessoa saiba trabalhar em equipe, saiba gerenciar conflitos, negociar, saiba se comunicar, tenha liderança, ética e saiba se relacionar. Isso está visivelmente descrito em muitos anúncios. Não sei se vocês viram, mas ano passado saiu essa notícia no Classificados da Folha. Suave poder, habilidades sociais ganham importância nos processos seletivos das empresas, porque isso está tendo destaque, né? Não basta, e mesmo por conta daquele slide que eu mostrei anteriormente, isso dá problema lá na frente, a pessoa que não sabe se relacionar vai ter prejuízo para todo mundo, né? Para a equipe, o clima organizacional e por aí vai. Ok, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai melhorar
Exatamente tudo aquilo que eu falei anteriormente. Ou melhor, o clima organizacional, a qualidade das interações, consigo melhorar a qualidade com fornecedores, com clientes, com o público de forma geral e previno problemas psicológicos de saúde física. Né? Pensando no caso do estresse, que a gente tem aquelas etapas em que a pessoa adoece, pode ter problemas de pele, gastrite, úlcera e tudo mais, a gente se encaixa aqui também, tá? Bom, quais são, pensando aqui no caso de vocês, por que deveria ser objeto de formação profissional? Primeiro, porque a gente vai conseguir lidar com essa demanda de problemas pessoais de cada um, que não é incomum. Acho que a Marilda teria mais até a falar sobre isso, de que é bastante frequente na universidade, casos de depressão, drogadição, alcoolismo, fobia social, ansiedade, timidez e estresse. Há um grande número de participantes, de estudantes que buscam ajuda lá na psicologia por conta disso, que isso aparece principalmente na universidade diante de novas demandas, né, de trabalho em grupo, individual, mudou, saiu de casa, mudou toda a rotina, está longe da família, então situações específicas relacionadas à saúde individual. Muitos problemas relacionados à aprendizagem, por conta de ser diferente do ensino médio, né? Quando vocês saíram do ensino médio e entraram para cá, mudou toda a rotina. Não há como estudar daquela maneira, não funciona aqui, né? Porque é muita quantidade de coisas para ler, muitas disciplinas. Então, muitas pessoas começam a fracassar e, às vezes, disso parte para o primeiro, né? De problemas pessoais, fracassa, aí fica ansioso, deprime, por aí vai. E formação profissional específica, que tem a ver com aquilo que eu falei para vocês. Como é que a grade de vocês está estruturada para vocês conseguirem trabalhar? Ela é muito mais focada na formação técnica ou ela também dá base para vocês saberem se relacionar com pessoas, que é algo que vai ser exigido? Tanto lá na USP como na Federal, acaba ninguém falando sobre isso, né? Os cursos enfatizam muito mais a formação técnica do que a formação interpessoal. Mesmo nos cursos de produção, a gente até estava fazendo essa análise lá na USP, nossa, mas um curso de produção, engenharia de produção, que já tem essa relação maior com humanas, não tem nada na grade. E aí eles estão pensando em reformular por conta disso. Os cursos de humanas ainda às vezes têm. A gente considera isso aqui, ó. A formação para empregabilidade, aqui na universidade, deveria contemplar uma capacitação nesses 3 níveis. Óbvio, todo mundo tem uma base de conhecimento único para ter entrado aqui. Tem que ter uma capacitação analítica, né, que vocês já estão vindo desde o ensino médio em relação a isso. Ter raciocínio abstrato, saber organizar conhecimento, ter um pensamento crítico diante das coisas, quando lê artigo, para pensar sobre o trabalho, solucionar problemas. Tem que ter uma capacitação técnica, que essas duas acabam sendo as mais fortes na universidade, que é ter o conhecimento técnico para lidar com a área que vocês estão, né? Saber o que fazer. Mas o que falha é a capacitação interpessoal. E aí, curiosamente, mesmo cursos de psicologia, essa capacitação interpessoal ela é falha. A gente não tem um dado preciso, só mais informal, de algumas instituições que a gente trabalha, investiga a grade dessas faculdades, e não tem. No curso de psicologia tem, alguns outros que têm pesquisadores associados à área, tem alguma disciplina ou faz algum trabalho específico. Como tem na São João del Rei, tem um pouco lá na UERJ, pesquisadores que trabalham com isso. Mas não é comum. Não é incomum quando eu, por exemplo, dou aula em outros cursos de faculdades particulares, de perguntar, bom, vocês aprenderam sobre isso? Curso de psicologia? Não. Como nunca na vida aprendeu, né? Ele precisa ser empático para atender alguém, ele precisa ter assertividade, ele precisa saber se comunicar. Isso deveria ser critério, né? Deveria estar inserido na grade, não está. Mais incomum vai ser pensar em cursos de exatas e biológicas, né? Que aí mais difícil da gente conseguir encontrar uma capacitação desse tipo. Aqui eu coloquei alguns estudos recentes, esse não é tão recente, eu não vou ler todo mundo, mas esse é específico para engenheiro. Eu não sabia se aqui a população, como é que está, mas vocês pensam, não, engenharia não precisa de maneira alguma aprender isso. E eu venho com dados para dizer, sim, também precisa. Esse foi um estudo de 96, em que eles fizeram uma observação do que tornava o engenheiro mais eficaz. Como é que a gente avalia o quanto um engenheiro é bom na profissão deles? E eles identificaram coisas muito interessantes, como, por exemplo, habilidades interpessoais, que eles definiram como isso que está entre parênteses, que foi isso que eles identificaram como uma das características de um engenheiro mais eficaz. E o mais interessante desse estudo é que ele mostrou que isso não tem nada a ver
com a técnica do engenheiro. Né? Isso até é muito curioso e nem tem a ver com o desempenho acadêmico que ele teve na universidade, as notas que ele teve. O que eles consideravam na empresa, quando trabalhava, era basicamente habilidades de gerenciamento, motivação, de liderança, coisas nesse tipo, além, obviamente, das habilidades técnicas. Esse já é da fundação, dessa fundação de engenharia, dos engenheiros. Ela fez uma avaliação, esse é de 2012, de líderes e gestores, o que eles consideravam que realmente era o diferencial para a formação de engenheiro. O que realmente é importante que eles têm que ter. E é interessante que eles colocaram que a capacidade de se relacionar bem com pessoas era algo que deveria ser enfatizado nos cursos de engenharia e que não tem. Né? E aí eles colocaram alguns exemplos de coisas que poderiam ser incluídas no currículo, como falar em público, música, estágio, fazer coisas variadas. Esse estudo de 2011, ele já foi diferente, ele pediu uma avaliação dos subordinados, dos gestores, e tentou se identificar o que era melhor avaliado pelos subordinados em relação ao comportamento do gestor. E geralmente foi essa a questão, eles chamaram de comunicação emotiva, mas basicamente envolve habilidades sociais, olha, regulação emocional, empatia, asserção, inspiração foge um pouco. Isso foi bem avaliado. Quando o gestor tinha essas características, ele era melhor avaliado pelos subordinados do que, por exemplo, inteligência lógico-matemática, que não teve qualquer relação com a avaliação. E aí nesse estudo, há uma sugestão de mudança na educação de engenharia, que é algo que precisa ser pensado. Então, não é nem aqui no Brasil, esse estudo é nos Estados Unidos, que precisa ter alguma mudança efetiva para que a gente tenha exatamente pessoas com esse perfil. Esse é um outro estudo de 2012, que na Universidade de Pretória já existe uma disciplina específica para trabalhar isso. Então, ela é uma disciplina multidisciplinar, que ensina a trabalhar em equipe, que aprimora a qualidade dos relacionamentos interpessoais. É uma disciplina já que está na grade. Esse é um estudo de 2008 aqui no Brasil. Esse também foi uma avaliação dos subordinados e era sobre o estilo de liderança. Como é que eles preferem que seja o líder? Né? Agressivo? Passivo, aquele que não fala nada, que nunca cobra nada, ou uma pessoa que saiba falar, mas escolhe momento, forma de falar. Eles preferiram o estilo assertivo. Esse foi no Rio Grande do Sul, esse estudo, se eu não me engano. E essa é uma frase de um estudo, de um artigo de engenharia, que é de 96, mas é interessante, porque olha só como o cara chegou à mesma conclusão que nós na psicologia. O engenheiro é contratado por suas habilidades técnicas, demitido por ter pobre repertório de habilidades sociais, de habilidades interpessoais e promovido por habilidades de liderança. Dentre as de liderança estão muitas de habilidades sociais. Tá? Aqui eu vou dar um exemplo de um pesquisador que tem parceria conosco lá na UFSCar, que é o José Leão Rubio, ele é da Universidade de Sevilha, e ele veio contar como é que as habilidades sociais estão inseridas dentro da universidade. E elas têm essa cara aqui, elas estão na universidade toda. Por exemplo, se pareceria muito com aqui, né, que tem um programa de saúde forte. Então, eles têm acompanhamento para melhorar as relações de todos os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo que trabalha no hospital, então melhora a qualidade de relações deles, melhora a qualidade de vida de todo mundo, né, porque eles pensam em programas de melhoria de habilidades sociais e também isso passa para os pacientes, né, eles pensam de uma forma diferente. E vai acontecer também pensando no trabalho, desde a formação do docente até do aluno. Então, todo mundo tem uma disciplina sobre habilidades sociais e pode ter cursos específicos, como de empreendimento, de responsabilidade social e cursos específicos de liderança para os alunos. E os docentes também têm que passar por esses cursos, não são anuais, mas são bem frequentes, em que eles também têm que ter uma reciclagem em relação a isso. E isso está relacionado com a verba que eles recebem. Então, se eles participam, eles obtêm mais dinheiro, tem lá uma nota específica, um tipo de avaliação. Então, para eles, é algo que acontece na universidade toda, para todo mundo. Funcionário, docente, aluno, todo mundo tem uma capacitação específica para melhorar a qualidade das relações. Aqui, a gente tem tido algumas experiências com disciplinas na grade curricular, por meio de cursos de extensão e os programas de desenvolvimento interpessoal profissional, que foi o exemplo que eu citei daquele que acontece na USP, tá? Na USP, a gente tem tido essas experiências
surgiu como aquele estágio que eu contei anteriormente, que era na forma de treinamento, fazia parte desse programa de estágio. Depois virou um curso de extensão, estendeu-se para todos os alunos de engenharia de produção e hoje é uma disciplina da ESC. Então ela pode ser, qualquer aluno de engenharia pode fazer essa disciplina que tem esse nome, Habilidades Sociais e Liderança. Aí é uma disciplina que mescla, prática com teoria. Então, como eu dei o exemplo de falar em público, depois de ter trabalhado todos esses tópicos, não tão teoricamente, né, mas explicar sobre assertividade, coisas desse sentido, eles fazem práticas também. Tá? Então, é uma disciplina que... E aqui está em vias, talvez depois de um longo processo, como inserir isso na grade e se tornar obrigatório. Né? Mas tem todo esse trâmite inicial. Na UFSCar, como é que acontece? A gente tem uma disciplina optativa para psicologia, então também não é obrigatório lá na UFSCar, e faz parte de algumas disciplinas, de outras disciplinas que são oferecidas para outros cursos, também nesse modelo prático-teórico. Então, vira uma parte da disciplina falar sobre relacionamento interpessoal. Só que os alunos, por exemplo, da fisioterapia já acharam, não, essa disciplina tem que ser uma disciplina só sobre relacionamento interpessoal, né? Não está mesclada com outras, mas também é um processo longo. E o que a gente observa é que quando há grupos de pesquisa que trabalham com habilidades sociais, aí acaba sendo mais frequente esses programas na instituição, né, dentro da universidade, ou até as disciplinas. A gente fez um mapeamento para apresentar na ANPEP, na nossa reunião geral de psicologia, e é mais ou menos isso que acontece. Não é frequente em todas as universidades, mas naquelas que tem um grupo de pesquisa, acaba tendo esse tipo de disciplina, né, o que não poderia acontecer. Então, a nossa fase agora é essa aqui, de tentar disseminar ao máximo, principalmente que é um campo novo e que a gente precisa realmente inserir, né, que é na universidade, a formação universitária, vocês terem acesso à temática, acesso a programas de intervenção para melhorar a qualidade de relacionamento de vocês, não só aqui na universidade, mas para quando vocês entrarem no mercado de trabalho, e planejar diferentes formas a gente inserir isso. Será que poderia ser por meio de algum estágio, algum preparatório para estágio, ou por meio de uma disciplina, ou cursos de extensão? Testar, e é isso que eu estou fazendo lá na USP, testar diversos modelos para ver o que realmente pode ter mais impacto, o que poderia ajudar na formação de vocês. Gente, foi rápido, eu vou deixar aqui o site do nosso laboratório de pesquisa, que é o RIS, Relações Interpessoais e Habilidades Sociais, e o meu e-mail pessoal. E aí eu estou aberta, né, tem que deixar um espacinho para questões dentro desse mísero tempo, e muito obrigada pela participação de vocês.